E aí, meu amigo, minha amiga, caríssimo, caríssima, nós queremos dar continuidade aos estudos filosóficos que nós demos início neste ano e que você vai estudar essa disciplina esse ano, todo o ensino médio, até os primeiros anos do curso superior. Já saberemos e aprendemos que a filosofia é a mãe de todas as ciências, e é justamente à medida em que nós vamos conhecendo a sua história que nós vamos entendendo a sua importância para o desenvolvimento científico. Vimos toda a construção, eventos históricos da filosofia, por isso nós queremos, a partir deste momento, continuar dentro da história da filosofia, já que a perspectiva adotada por mim para este nosso momento, no 9º ano, de estudos filosóficos é uma filosofia histórica, ou seja, que vai dando passo a passo dentro do seu desenvolvimento gradual. Eu preciso que você se comprometa comigo nesse momento pandêmico mundial, onde nós adotamos a metodologia EAD de ensino à distância. Eu preciso que você tenha comprometimento, que você leia, que você interaja, exponha as suas dúvidas através da nossa plataforma digital, mas que, sobretudo, você tenha a cabeça aberta para pensar o novo que a filosofia nos apresenta. Nós iremos começar a estudar os chamados filósofos pré-socráticos, ou então os primeiros filósofos. A filosofia, na verdade, se desenvolve em 3 estágios: o período pré-socrático, o período socrático e o período pós-socrático. Tendo em vista que Sócrates é o pai da filosofia, não significa que ele foi a primeira pessoa a pensar filosoficamente, mas significa que ele é o primeiro a construir um sistema, uma estrutura filosófica. Os filósofos pré-socráticos não necessariamente viveram antes de Sócrates. Muitos deles coabitaram com Sócrates, mas são considerados pré-socráticos porque não tiveram essa desenvoltura que Sócrates teve de constituir um sistema filosófico. Eles construíram princípios filosóficos, então eles têm pensamentos filosóficos. Por isso, assim, são chamados de os primeiros filósofos ou os filósofos pré-socráticos. Faz-se necessário recordar que a filosofia nasce de uma passagem de uma consciência mítica para uma consciência filosófica, ou seja, ela passa do mito para o logos, tá certo? O mito, a mitologia grega, se estrutura a partir de um conjunto de crenças desenvolvidas pelo povo grego a partir das suas inquietações frente aos fenômenos naturais, frente aos episódios da vida, os espantos que a vida os apresentava, frente às suas indagações. Portanto, o período mitológico é considerado um período cosmogônico, onde eu busco a origem de todas as coisas, tentando entender a minha própria origem e a minha função no mundo. Então nós constituímos uma consciência mítica a partir da criação de histórias que não são mentiras, mas são consideradas formas de contar a realidade, que possuem um aparato, que possuem uma autoridade religiosa. Portanto, a consciência mítica também é uma consciência religiosa. O mito tem força justamente na autoridade dos deuses. O mito tem força e autoridade justamente porque tem um embasamento sagrado. Entretanto, entre os séculos 8 até o século 6 a.C., muitas coisas vão acontecendo, muitos episódios históricos vão acontecendo, a dialética histórica acontece, ou seja, o movimento histórico. Isso vai exigindo algumas modificações acerca da visão de mundo que o povo grego tinha. Quais são essas transformações? Surgem as navegações, o que possibilita o povo grego ir e vir, conhecer novos povos, receber novos povos. Surge a polis, ou seja, as cidades-estados gregas. É daí que vem a palavra política, político, e aí nós poderíamos já enfatizar que é justamente na Grécia Antiga, neste período, que surge a democracia que hoje nós falamos que vivemos no Brasil. A polis grega é diferente da constituição, da ideia política que nós temos hoje. A polis eram cidades-estados, ou seja, eram cidades com independência estatal. Hoje nós temos cidades que são governadas por prefeitos,
que não são completamente autônomas porque dependem de um Estado, que é governada por um governador, que também não é autônomo, que depende de uma nação que é governada por um presidente, que também não é autônomo, tendo em vista que a democracia, a república, ela é parlamentar, ou seja, o seu poder é subdividido. As cidades-estados gregas, ou seja, as polis gregas, tinham independência para determinar suas leis, seus costumes, seus valores, sua economia, dentre outros aspectos. O surgimento da polis é importantíssimo para nós entendermos o surgimento ou a constituição da filosofia. É nesse contexto, então, que vai surgir também a escrita e as leis. Para o quê? Para começar a dar maior credibilidade à polis. Ou seja, vou construir leis, é preciso que essas leis sejam escritas para que elas ganhem vigor, valor. Como eu constituí uma política, uma sociedade, eu preciso então criar a invenção, a moeda, como esta dinâmica de troca, como essa dinâmica de alcançar um auge econômico frente às outras culturas. Então, sem dúvida, Atenas, no período da constituição filosófica, do desenvolvimento filosófico, que não nasce como milagre, mas que nasce como o quê? Nasce como fruto de um processo histórico. Então ali, do século VIII ao século VI, uns vão dizer até o século V a.C., é que se dá o surgimento da filosofia. Portanto, a filosofia não cai pronta do cérebro de ninguém. A filosofia, ela se dá dentro de um processo. Ou seja, que processo é esse? Do mito, da passagem do mito para o logos. O homem grego, então, que começa agora a viajar, começa a receber viajantes estrangeiros, as polis, as cidades gregas agora que caminham para um auge econômico, cultural, e aí nesse contexto do surgimento efetivo da filosofia, Atenas está no seu auge maior. Atenas é considerada por sua grandeza econômica, política, cultural, racional. Surge, então, por conta da democracia, a necessidade de aprender a debater as ideias, expor as ideias, convencer as pessoas acerca de suas ideias. Nós estamos numa democracia agora, já não vivemos mais sob o jugo da autoridade dos deuses, onde os deuses determinam o que nós iremos viver. Agora nós podemos debater as nossas ideias e chegarmos a um consenso do que é o melhor. Ou seja, a maioria das discussões, dos debates da Grécia Antiga, daquele período que marcam o início da filosofia, eram discussões acerca das virtudes. Existe uma diferença entre caráter e virtude. Caráter significa o modo de ser. Algumas pessoas insistem em dizer tal pessoa tem caráter, tal pessoa não tem caráter. Na verdade, todos nós temos caráter. A questão é se o nosso caráter é um caráter virtuoso ou não. Porque, pensando no caráter, estamos pensando no modo de ser. E ninguém deixa de ser. Quando eu penso em virtude, virtude me soa como sinônimo de valor. E valor está vinculado à moral. Então, a discussão acerca da virtude que marca o início da filosofia é justamente acerca do modo em que as pessoas vão viver as suas práticas dentro de um contexto político, dentro da polis, de modo que aquilo que eu faço não atrapalhe o desenvolvimento dos outros, ainda que não contribua, não pode atrapalhar. Isso é virtude, isso é comportamento moral, é justamente isso que marca o início da polis. Portanto, nessa passagem do mito, da consciência mítica para o logos, a filosofia vai então, que não cai pronta, ela vai surgindo como uma herdeira da mitologia. Então, dizer que surge a filosofia não quer dizer que a mitologia deixa de existir. Na verdade, o surgimento da filosofia está atrelado à mitologia. É graças à mitologia que em algum momento, por conta da sua falta de estrutura racional e lógica, vai então fazer acontecer o surgimento da filosofia. Ou seja, não satisfeitos mais com a questão mitológica, o homem então começa a constituir uma consciência filosófica, buscando apresentar explicações que vão para além dos deuses, que vão para além da dinâmica mítica. E aí então vão surgir os primeiros filósofos. Eles surgem a princípio em Jônia, que era um conjunto de colônias gregas, mais tarde vão se espalhando e surgindo outros ao sul da Itália, na Grande Magna, na Grande Grécia, tá certo? É possível dizer que no que se refere
aos primeiros filósofos, a primeira busca que eles fazem, a maior preocupação que eles têm, a maior preocupação dos pré-socráticos, é encontrar a arqué da physis. Quando eu digo arqué, eu estou falando sobre o princípio fundamental de todas as coisas. Quando eu digo arqué da physis, eu estou falando que os primeiros filósofos buscam encontrar o princípio fundamental de todo o universo. Physis, traduzido para nós do grego, chega a ser natureza, mas não é aquela compreensão de natureza onde então eu penso arvorezinha, graminha, não. A natureza é o universo, o cosmos. Então, qual a pergunta essencial, a pergunta primeira dos filósofos pré-socráticos? Qual é a arqué da physis? Qual é o princípio fundamental do universo? Qual é o elemento que dá origem ao universo? Do que o universo é composto? O que sustenta o cosmos? Já não é mais buscar, então, a cosmogonia, mas agora é buscar uma cosmologia. Diante de tudo aquilo que existe, eu quero me dedicar de maneira racional a entender. Portanto, os filósofos pré-socráticos são considerados cosmológicos e físicos, porque eles vão estudar o universo e buscar o princípio fundamental do universo a partir do elemento físico. Nós já não queremos mais entender as coisas a partir dos deuses, agora nós queremos entender as coisas a partir das próprias coisas. E aí então a dinâmica dos pré-socráticos vai começar a ser estruturada a partir de escolas. Estas escolas e os seus pensadores é o que nós veremos na próxima aula. Até lá!